Amém, queridos, graça e paz. Ontem nós estávamos juntos, não é, meditando sobre o livro de Hebreus 1:1, e eu disse que queria pegar alguns textos assim e falar a respeito deles livremente, sem seguir nenhuma ordem específica. Então agora, hoje eu queria falar sobre o livro de Filipenses, né, no capítulo 1, verso 1 e 2. Né? Ontem nós estávamos falando sobre Hebreus 1:1 e hoje eu queria falar sobre Filipenses 1:1 e 2. E tirarmos desses dois versos um ensino importante para nossa vida hoje e o nosso testemunho em nossa cultura tão anti-evangelho em que nós estamos vivendo. Filipenses 1 e 2 é o início da carta. Paulo está introduzindo a carta aos filipenses, né? Ele diz: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus em Filipos, juntamente com os bispos ou os pastores e diáconos. E então ele diz: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Filipos é uma cidade europeia na Macedônia, onde a Bulgária, a Turquia e a Grécia, agora em nossos dias, né, se cruzam. E Paulo havia sido constrangido por Deus a ir até lá e levar as boas novas de Jesus Cristo, o Evangelho, não dando a ele aquele revelação: passe a Macedônia e nos ajude. Ele vendo, né, um homem da Macedônia, quando Paulo não sabia para onde ir exatamente. E então reunir ali em uma igreja todos os que recebessem a mensagem do Evangelho, todos que fossem chamados eficazmente. E uma década depois, né, mais de uma década depois, mais de 10 anos depois, o pastor deles, o pastor que iniciou tudo aquilo, está na prisão agora. Não é? E os membros não podem superar esse fato. Não podem simplesmente seguir em frente. Eles estão perplexos, né? Perplexos com o fato de Paulo estar na cadeia há algum tempo já e não ter perspectiva de sair. E isso trazia a eles grande dor e aflição. E eles não podem ver qualquer razão, né, qualquer motivo racional para esse encarceramento longo do apóstolo Paulo. Eles pensam: por que Deus não abre as portas da prisão e dá a Paulo sua liberdade? Porque o Senhor tinha feito exatamente isso de forma inesquecível, não é? Quando um dos próprios membros da igreja de Filipos, que era o carcereiro, não é? Que manteve Paulo preso lá em Filipos, e nós sabemos que enquanto Paulo e Silas cantavam, Deus enviou um terremoto e soltou Paulo e Silas. Então por que Deus não podia fazer isso de novo? E essa perplexidade está continuamente lá no fundo de suas mentes. E então, um belo dia, né, um homem com o rosto profundamente cansado entra na reunião da igreja. Seu nome é Epafrodito, e ele era membro dessa igreja e havia feito uma longa viagem a Roma meses antes, não é? Para visitar. Fazer viagens naqueles dias eram muito difíceis, né? E ele, meses antes, tinha ido a Roma para visitar Paulo. Depois de procurarem muito encontrar onde Paulo estava, eles descobriram que ele estava então em Roma, preso, e ele foi lá. E ele agora volta e ele tem essa carta do apóstolo que começa com esses versos que nós acabamos de mencionar, que naquele dia seria lida pela primeira vez em uma congregação. A primeira vez que a carta dos filipenses ia ser lida, né, lá pelos filipenses.
Então, como era costume na época, a carta começa com o nome, né, do escritor Paulo. Paulo era um homem, a gente pode dizer, extraordinário, né? Talvez o homem mais extraordinário que já existiu, né? Tirando, é óbvio, Cristo, né? Deus e homem. Mas entre os filhos de Adão caídos, Paulo certamente é um homem mais extraordinário que existiu. E a gente podia gastar muito tempo falando a respeito dele, mas 3 coisas se destacam sobre ele. Em primeiro lugar, que ele era um pensador, não é? Tinha uma grande mente, um homem com uma mente penetrante e um dos grandes intelectos de toda a história humana. E, claro, ele conhecia o mundo grego helenístico, seus poetas e seus filósofos, suas tradições. Ele era um homem culto, não é? Mas, mais importante, ele tinha um conhecimento enciclopédico, não é? Eu diria, das escrituras hebraicas, ou seja, do Antigo Testamento. Mas o mais importante de tudo é que havia muito pouco que o Senhor Jesus Cristo disse e fez com o qual Paulo não estava familiarizado. Ele é um agente de revelação que viveu. Então, certamente, o conhecimento que esse contemporâneo de Cristo tinha do Salvador era mais amplo do que o conhecimento que todos os estudiosos modernos do mundo de hoje, não é, têm juntos, não é? Os melhores dos nossos dias. Em segundo lugar, havia a vontade de ferro do apóstolo Paulo, uma vontade de aço, né? Ele tinha uma determinação invencível de servir a Deus, levando o evangelho a todos os homens, não importando o custo para ele ao fazer isso. Então, para que ele pudesse suportar pacificamente a perseguição, confiante de que isso só faria avançar o reino de Deus, ele andou de cidade em cidade, mesmo sabendo que esperava por ele aflições e cadeias. Ele era inflexível em seu compromisso com a mensagem que Deus lhe dera. Ele nunca deixaria um outro evangelho sorrateiramente adentrar a igreja. Ele não é como as pessoas hoje, que mesmo aqueles que às vezes defendem a verdade do evangelho estão prontos a contemporizar, não é? Não Paulo. Mas, surpreendentemente, ele estava disposto a se acomodar em questões de tradições culturais das pessoas, para não ser não fazer disso um empecilho para aquilo que era fundamental, a verdade do evangelho. Em terceiro lugar, porque através de nossas vidas nós somos continuamente atraídos a ele, não é? Talvez é aquilo que mais nos atrai ao apóstolo Paulo, o que mais nos prende a figura, não é? A pessoa de Paulo, ao coração de Paulo maravilhosamente amoroso. Não é? O Salvador que o perdoou quando ele era um perseguidor intolerante e fez dele um dos seus apóstolos, derramou o seu próprio amor no coração do apóstolo Paulo, para que sua vida toda transbordasse de gratidão duradoura e humilde. É isso que um grande pregador do passado chamou de o poder expulsivo de uma nova afeição, né, de um novo amor. Esse novo amor entrou na vida de Paulo e expulsou o antigo. Não é? E tudo era novo agora. Não porque ele tinha que fazer algo, mas havia um amor tão grande que expulsou todos os antigos amores. Só esse tipo de transformação é real e duradouro. Não é? Alguém outro dia estava contando que entrou em um parque, né, no inverno, em um dia frio, e os olhos dele foram atraídos para um círculo de 12 olmos, não é?
árvores e 11 dessas árvores estavam nuas, não é? Sem folhas, mas a 12ª estava coberta de folhas mortas. Ele achou estranho, porque todas as outras estavam sem folhas, o que é normal, não é? No inverno, em lugares frios, e só aquele estavam com todas as folhas mortas, mas as folhas estavam lá. E ele perguntou a um zelador do parque por que aquela árvore estava assim, diferente das outras, estava com suas folhas, não é? E não sem folhas como todas as outras. E o zelador disse que porque ela estava morta, porque ela tinha sido atingida por um raio no verão anterior, então ela estava morta. As árvores vivas, elas têm um mecanismo pelo qual elas perdem suas folhas mortas no outono, não é? Mas as árvores mortas se agarram às folhas mortas, não é? Elas não têm um poder dentro delas para expulsar as folhas mortas para crescer as novas folhas, não é? E assim é com o cristão. O novo amor que entra em nós na regeneração começa a expulsar nossas velhas atitudes, nossos velhos afetos, nossos velhos amores, aquelas coisas que eram caras, importantes para nós, onde nossas vidas orbitavam, elas são expulsas, não porque nós vamos para o Monte Sinai, olhamos a lei, e enfim, mas é porque elas são expulsas por um novo afeto, um novo amor. Só isso é santificação verdadeira, não é? É isso que você vai ver no apóstolo Paulo. E as folhas mortas do entusiasmo carnal são constantemente jogadas fora, não é? Por essa vida que agora está dentro de nós. Você vê que naquela árvore, como ela estava morta, ela não expulsava as folhas mortas. Mas um filho de Deus, ele está vivo, e agora tudo vai sendo expulso, tudo que é morto nele, não é? E outro dia eu estava vendo um atleta dizendo como ele se livrou das suas ocupações infantis, não é? Ele um dia ele gostava de brincar com os amigos, com as crianças, né, da idade dele, de bola de gude, e um dia ele estava com um grupo de amigos jogando bola de gude, e uns meninos mais velhos passaram, olharam para ele e disseram: ei, a gente vai jogar futebol e tá faltando um para completar, né, o time. Você não queria ir jogar conosco? E ele respondeu com entusiasmo que queria, assim. Normalmente os meninos maiores não chamavam os mais novos, né, para jogar junto, e eles disseram que estavam precisando de alguém, então ele foi, e ele estava pronto para jogar. Ele adorava, ele pensava em poder jogar e não podia, e ele jogou muito bem, e os meninos acharam ele ótimo, apesar dele ter uma idade menor, e depois ele vai se tornar um atleta no futuro. E então o jogo acabou, e aqueles meninos maiores agora o viam de maneira diferente, e combinaram, né, de já estar no próximo dia jogando juntos. E quando ele passou pelos meninos, os outros colegas dele jogando bolinha de gude, ele não voltou mais para as bolas de gude. Ele é como se tivesse se formado na escola lá de bolinhas de gude, e não voltasse mais para aquela classe, não é? Ele não simplesmente se sentiu obrigado a abandonar as bolinhas de gude. As bolinhas de gude, ele diz, abandonaram o coração dele, porque um novo amor, não é, tomou conta do coração dele,
para ele ocupar o tempo que ele pudesse com o futebol. Então, assim, um novo amor veio ao apóstolo Paulo, né, a Saulo de Tarso, dando a ele valores e motivos totalmente novos para viver. Isso é o que o Evangelho faz. E ele então abandonou seus antigos afetos, as coisas mais importantes, mais valiosas que davam a ele identidade, senso de importância, não tinham mais nenhuma importância para ele. E esse é o poder expulsivo de um novo afeto. Então aqui está uma figura extraordinária do apóstolo Paulo, não é, diante de nós. Alguém afirmou que Paulo é provavelmente o homem mais conhecido da antiguidade. Não é? E Grisham Maggen, né, um grande teólogo, ele reconheceu que há homens que nunca você chega a conhecer. E ele diz que há homens com quem ele tinha contato todo dia, né, durante anos, às vezes, na universidade, etc., e que ele nunca chegou a conhecer realmente. E já há outros homens em comunhão com ele, com os quais ele teve só breve tempo junto, mas havia uma profunda comunhão. Então, assim é com o apóstolo Paulo, né? Sem um toque de introspecção mórbida, sem vaidade, da maneira mais natural e genuína, ele nos permite vislumbrar o mais íntimo da sua alma, sem afetação legalista, não é? Você vai ver sempre ele mostrando exatamente o oposto, né? Ele considera tudo lixo para ter Cristo, não a justiça que vem da lei, mas somente aquela que vem de Cristo pela fé, pela graça. Então, Paulo nos revelou as profundezas da sua vida e ele revelou o que o torna grande na história do mundo, diz Grisham Maggen. Né? Então, nós conhecemos Paulo e esse conhecimento é maravilhosamente transformador de vidas. Talvez poucas pessoas nós podemos conhecer que transforme tanto as nossas vidas como conhecer o apóstolo Paulo. E ele se deixou conhecer. Não é? Então, como todos nós precisamos entender e aplicar em nossas vidas mais profundamente os ensinos do apóstolo Paulo sobre o Senhor Jesus Cristo. Ninguém conheceu mais Cristo do que Paulo nesse mundo. Então, por exemplo, Francis Bacon ele escreve que a única esperança do cristianismo está na reabilitação da teologia paulina. A única esperança da igreja está de voltar e voltar e voltar a um Cristo encarnado e ao sangue expiatório, ou não há nenhuma esperança para a igreja voltar às grandes doutrinas da graça, às grandes doutrinas da salvação. E infelizmente a igreja hoje tem ido mais na direção do humanismo secular do que nessa direção, não é? Mas a verdadeira igreja sempre vai estar com o coração capturado pela mesma coisa que capturou o coração do apóstolo Paulo. Então não há maior necessidade no Rio de Janeiro, né, onde eu estou, na cidade que você está hoje, ou qualquer país, que em 1000 púlpitos, não é, em todo o mundo, aqui, em todas as cidades, homens piedosos ensinem suas congregações as verdades de Deus conforme registradas em todas as cartas do apóstolo Paulo. Os homens que mais abençoaram o mundo são exatamente os homens que fizeram isso com mais profundidade, né? Lutero, Calvino, os puritanos, nós podíamos mencionar tantos, não é? Não pode haver esperança nenhuma para a sobrevivência da nossa própria cultura sem isso. Então, de fato, sem o evangelho de Paulo, não é? O evangelho revelado a nós através de Paulo, a nossa civilização não é digna de sobreviver. Muitas pessoas ficam preocupadas como vai a nossa cultura sobreviver sem
sem essas verdades, não importa se ela sobrevivesse, não é? Ela não é digna de sobreviver. Então, como ele começa essa carta aos Filipenses? Ele começa dizendo São Paulo aos cristãos em Filipos. A gente viu que não, né? É bem diferente. As pessoas hoje gostam muito de currículos, né? Mesmo no meio evangélico, às vezes é dado um valor, infelizmente, grande a isso. Mas Paulo começa essa carta, como ele começa a carta aos Romanos, por exemplo, a maior revelação de Deus, né, para o homem. Ele começa não com São Paulo ou algum título, ele começa com Paulo, escravo, não é, de Jesus Cristo aos santos em Filipos. Ele, com seu companheiro Timóteo, era um escravo de Cristo Jesus. O nome pessoal, Jesus, significa ele certamente salvará, ou Jeová é a salvação. Não é? Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados, que é basicamente a mesma coisa. E precedido pela designação oficial Cristo, né, que até parece ser o nome, né, Jesus Cristo. Cristo é um título, né, é o Messias, o ungido, é o significado, não é? Então é Paulo, escravo de Jesus Cristo, e ele foi designado escravo de Jesus Cristo. E aqui você vê a soberania divina. Deus escolhe e designa homens, tanto para a salvação e como para o seu serviço específico. Né? Você vê que Paulo aqui foi designado por Deus para o apostolado. Então, o escravo do Senhor está levando essa mensagem novamente ao coração daqueles irmãos em Filipos, para que não haja nenhum peso, nenhuma tristeza, mas haja um regozijo nessa soberania de Deus. O servo do Senhor, no livro de Isaías, por exemplo, é designado ali como o eleito de Deus. Então, a expressão é essa, e a ideia é essa. O Senhor Jesus escolheu os seus apóstolos para segui-lo. Ele disse: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Isso é verdade para cada um daqueles que finalmente vão para sempre estar com Ele, né, eternamente. Ele, no dia na noite anterior à sua morte, ele disse: eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que tu me deste, porque eram teus, né, do Pai, e tu me deste. Então essa seleção foi um presente da graça de Deus. Mas é óbvio que ela gera uma responsabilidade humana, não é, em ser um dos servos de Deus. Cristo não recruta homens para trabalhar para Ele sem que essas motivações não venham lá do profundo do coração. Na verdade, Ele nos faz dispostos a desistir de todos os nossos direitos e servi-lo. Não é? Então, a palavra grega usada por Paulo aqui, doulo, significa isso, escravo. E tal pessoa não tinha liberdades próprias. Não é? E é por isso que Paulo gosta de usar essa expressão. Ele não tinha, um escravo não tinha propriedade, tempo, posses ou família que ele pudesse dizer ao seu senhor: afaste-se, isso é meu. Nessa parte da minha vida você não toca. Isso não é seu. Tudo o que ele era e tudo o que tinha pertencia ao seu mestre. E Paulo está dizendo que essa é a única maneira de nós realmente pertencermos a Cristo e estarmos entre aqueles que Ele salva. Não é? É assim, como servos de Jesus, doulos, escravos de Cristo. Não há nenhuma área, nenhuma coisa em nossas vidas que nós falamos: não, isso aqui é meu.
Isso aqui não é de Cristo, não é para Cristo, não está sujeita à obediência de Cristo. Não há nenhuma área da nossa vida e nem em nós que seja assim. Todos nós precisamos poder falar: eu, escravo de Jesus Cristo. Então, essa é a vida que o cristão escolheu depois que o Espírito Santo o regenera. Ele está dizendo: de agora em diante não sou mais meu, eu sou propriedade de Cristo. Por exemplo, no Antigo Testamento havia escravos, mas a cada 7 anos sua escravidão terminava. Então eles recebiam a liberdade de deixar seus senhores e desfrutar de sua liberdade, não é? Independente deles terem pago ou não as dívidas que fizeram deles escravos. Então eles tinham em 7 anos essa liberdade. Mas alguns deles que podiam escolher a liberdade depois de 7 anos perceberam que o quão difícil seria manter-se em um mundo áspero e cruel, né, que eles viviam, e seus senhores cuidavam deles, não é? E alguns escravos então nunca queriam deixar suas casas e seus senhores. E a lei então fornecia um meio para que essa escravidão escolhida fosse mantida. O servo era levado ao tabernáculo, onde o sacerdote o conduzia até o batente da porta. Então fazia um furo na orelha dele, não é? E a partir desse momento ele era um escravo para sempre do seu mestre, um escravo voluntário, não é? Ele era conhecido como um escravo, não é? E ele poderia ter sido livre, mas ele escolheu permanecer como escravo de um amo amoroso, não é? Então, onde quer que ele andasse, sua orelha furada proclamava, não é, o caráter do seu mestre, não é? Ele escolheu continuar para sempre como escravo do seu senhor, do seu mestre. E alguém coloca esse relacionamento com o seu senhor em um hino, né, que é famoso, né, um hino de séculos atrás, que diz: eu amo meu mestre, eu não quero sair livre, pois ele é o meu redentor. Ele pagou o preço por mim, eu não deixaria seu serviço. A letra do hino diz: é tão doce e abençoado estar com ele, e nos momentos mais cansativos ele dá a mim o descanso verdadeiro. Então é isso que Paulo está dizendo no início da carta. Essas palavras eu escrevo a vocês não como um prisioneiro de César, apesar de estar na cadeia, mas como alguém cuja escolha dada por Deus é ser escravo de Jesus Cristo. Alguém que recebeu o chamado eficaz, a regeneração, e por isso esse coração capturado pela beleza de Cristo, nesse chamado eficaz, se deleita em ser escravo de Cristo para sempre. Então ele recebeu a honra de se tornar um escravo de Cristo. Ele escolheu a vida de total submissão ao seu Senhor. Então Paulo, naquele instante que escreveu a carta, estava acorrentado em Roma enquanto servia ao Senhor. E assim ele podia estar em paz, não é? Porque ele não via as suas cadeias como um impedimento de servir ao Senhor. Então ele diz que ele é um embaixador em cadeias, não é? Ele estava em cadeias como embaixador, como representante de Cristo. José estava na prisão, por exemplo, não por causa de algo que ele tivesse feito de errado, não é? José, no Egito. Ele estava onde Deus determinou que ele estivesse, não é? E Paulo estava vendo e via da mesma forma, não é? Agora aqui, enquanto eu estou falando, eu lembro que estava lendo esses dias sobre um pastor que está
preso, né, no Paquistão, né, não por causa de qualquer crime que ele tenha cometido. Ele está preso como um escravo de Jesus Cristo. Então ele está, ele diz, onde o seu mestre quer que ele esteja. E essa absoluta certeza de que isso faz parte do plano de Deus mantém ele e os parentes dele, né, os seus antes queridos, pacíficos, em paz, fiéis e obedientes em manter o testemunho de Deus, mesmo nessas circunstâncias, e pacientemente esperando todos os procedimentos legais para, quem sabe, ele ser livre ou não, não é? Então, nós podemos olhar assim rapidamente para Paulo para nos situarmos, não é? E olharmos, na verdade, para quem ele realmente serviu. Então a gente pode observar que nos 2 versículos iniciais dessa carta, que Jesus Cristo é mencionado 3 vezes e Deus Pai mencionado uma vez. Não é? Isso é incrível, porque são as primeiras linhas da carta. E ao longo de sua vida, o Senhor Jesus disse e fez coisas que surpreenderam e confundiram as pessoas. Até mesmo os seus próprios discípulos estavam sempre confusos e surpresos sobre eles, né? Então todo mundo em torno de Jesus ficava dizendo coisas como: o que é isso? Quem é esse? Não é? Sempre espantados. Então a Bíblia dá centenas de respostas a essas perguntas. Ele é o Cordeiro de Deus e o pastor. Ele é o servo sofredor, mas também ele é o Senhor. Ele é o filho de Maria, mas também é o filho de Deus. Ele é o Salvador que não se salvou. Ele é o defensor dos fracos que não se defendeu. Ele é aquele sem pecado que morreu a morte do homem mais criminoso. E era o homem sem pecado que morreu debaixo de um peso enorme do pecado de todos os eleitos. E ele é a água da vida e morreu com sede. Ele é o rei da criação, a quem a criação pregou numa cruz. Ele é a luz do mundo que foi apagada, vamos dizer assim, e colocada num sepulcro, e uma pedra foi rolada sobre a porta daquele lugar. Então, apenas para depois brilhar gloriosamente, novamente, 3 dias depois. Ele é Senhor e Deus do apóstolo Paulo. Ele é o Senhor e Deus da igreja em Filipos e meu também. Espero que de todos vocês. Isso é o cristianismo da nova aliança. Se nós entendermos essa epístola e se conhecermos as bênçãos de Deus em nossas vidas e se vivermos vidas úteis na igreja e no mundo, então só há um caminho se isso vai ser verdade, não é? É sermos de fato escravos de Cristo. Isso é sendo verdadeiros servos de Cristo Jesus. Senão, nossa vida não tem nenhum impacto sobre esse mundo, como a vida de todos os homens não tem em si mesmo, né? em si mesma. Então, você vê que outra palavra aparece aqui logo nesse início, não é? Que é a palavra santo. Essa palavra, porque Paulo diz aos santos que estão em Filipos, em Cristo Jesus. Essa palavra santo, ela aparece 50 vezes no Novo Testamento, porque ela é a designação mais popular para um seguidor de Jesus Cristo, para um homem em Cristo. E é claro que os homens reduziram consideravelmente a referência desse termo com o passar do tempo, né? Eles
começaram a usar para algum tipo de elite, né, ou um grupo especialmente santificado dentro da igreja cristã, e os homens falam de São Miguel, né, ou São Paulo, né, ou São Pedro, né, e não é a forma que o Novo Testamento usa em nenhum lugar e nem toleraria ser usado, né, e se tornou tão diferente. A Igreja Romana é uma referência, usa isso em referência a membros mortos elitizados, né, que são canonizados por causa dos seus supostos poderes de operar milagres. Por exemplo, a gente podia ver alguém da nossa época, uma albanesa chamada Agnes Goncha, né, que nasceu na Macedônia, exatamente no lugar onde está a igreja dos Filipenses. Ela nasceu em 1910 e morreu em 1997. Mas ela assumiu o nome de Madre Teresa. E o Vaticano disse ao mundo, logo depois da sua morte, que ela estava sendo colocada no caminho mais rápido para se tornar uma santa. E já havia várias pessoas que declaravam ter orado para a alma dela, pela cura de seus familiares, não é? E começaram a contar que uma criança se recuperou e os pais alegaram que isso se devia à oração e às promessas que lhe fizeram a falecida Agnes, que respondeu a essa oração. E tal milagre, quando a Igreja Romana anunciou oficialmente que realmente tinha acontecido, elevava a alma de Inês, ou da Madre Teresa, para que ela se tornasse muito rápido uma cristã mais do que comum, não é? Ela se tornasse uma santa. Então é óbvio que daqui em diante milhões mais tentarão orar a Santa Teresa por melhores empregos, encontrar maridos e curar seus antes queridos. Então o mesmo mecanismo será adotado para talvez o Papa atual, como foi para João Paulo II, depois que os seus dias terminarem, né? Ele será canonizado por meio de pessoas que afirmam que milagres foram feitos quando oraram a ele, e ele também será declarado santo, né? Essa mentalidade é totalmente estranha ao conceito do Novo Testamento, né? Na Bíblia, todo cristão, não importa quão humilde ou comum, é um santo aos olhos de Deus. Toda a comunhão da congregação cristã em Filipos eram santos, por isso ele diz aos santos que estão em Filipos e em Cristo. Cada um deles, sem exceção. Essa é a designação de cada membro da comunidade da igreja. Mesmo quando há inconsistências manifestas e sérias, não é? Como na igreja dos Coríntios, Paulo ainda começa a carta dizendo aos santos que estão em Corinto, aos santos em Cristo Jesus, não só para as pessoas mais espirituais em Corinto ou em Filipos, ele reconhece a todos como os santos na igreja, aqueles que estão, entre aspas, qualificados simplesmente por estarem em Cristo, não quem teve alguma manifestação especial de Deus, mas todos eles, né, separados em Cristo. Então, todo mero cristão é diante de Deus um santo. Então, deixe a igreja romana reformar suas ideias à luz da palavra de Deus um dia, se for possível, mas nós também precisamos enxergar, não é, essa realidade em Cristo. Então esse título de santo é dado em primeiro lugar por causa do status ou da posição do Filho de Deus, como um Filho de Deus, não é? Ele está em um relacionamento especial com Deus, que mais ninguém no mundo está. Então ele está separado de todo o resto da humanidade. Ele foi separado ou consagrado
a um uso santo por Deus. Deus o fez seu servo e por isso ele é um santo. Isso remonta ao Antigo Testamento, onde o conceito de santidade, toda a ideia de santidade eram usados para objetos ou qualquer coisa que não tinham em si nenhum caráter moral, né? Porque um objeto inanimado não tem um caráter moral, não é? Mas simplesmente porque foi separado por Deus para seu uso. Então, por exemplo, havia uma terra santa. Isso não significava que a terra tivesse um caráter moral santo em relação a outras terras. Significava que era uma área única para Deus, com uma cidade especial que tinha um edifício, móveis e utensílios, todos santos diante de Deus, porque foram separados para Deus manifestar algo que apontava para o seu filho, não é? No futuro. Eles não eram santos antes de tudo porque tinham um caráter tal e tal, não é? Eles eram santos porque tinham um status. Eles pertenciam a Deus de uma forma única. Eles foram reservados para o uso especial do Senhor. E antes de tudo, não é? Essa é a razão de todos os cristãos serem santos, né, no Novo Testamento. Ele é alguém que foi posto de lado, né, do mundo, foi chamado e separado do mundo. Ele foi consagrado pela graça de Deus, pela habitação do Espírito Santo, para um uso especial de Deus na história. Então, um homem de Deus é propriedade de Deus. Ele não pertence ao mundo e não pertence a si mesmo. Ele não é mais seu. Ele pertence a Deus para ser usado da maneira que o próprio Senhor achar mais adequado e apropriado. Então você vê, Paulo é um santo. Então ele está na cadeia e ele diz: eu sou um embaixador em cadeias. Eu estou aqui por causa de Cristo para manifestar a glória de Cristo e estou satisfeito. Então a gente, antes simplesmente de querer falar, nós estamos entre esses, somos os santos, mas nós temos que ver todo o bojo, não é, desse significado. Assim, todos os crentes são santos no sentido de que eles foram separados por Deus para seu próprio uso e eles não pertencem a si mesmos, não é? Eles não vivem ou existem mais para si mesmos. Então esse título de santo é dado também, não é, eu diria em segundo lugar, porque se refere a um tipo especial de caráter, não é? Cada crente verdadeiro, não nominal, né? Mas cada crente em Filipos que foi separado para o uso de Deus, ao mesmo tempo possui um caráter bem diferente do mundo. Porque além de ter o status, ele também tem a habitação do Espírito Santo e um novo coração, né? Então ele é diferente não apenas em suas funções, porque Deus deu a ele uma função, mas também em seu comportamento moral e espiritual, porque ele foi transformado pela habitação do Espírito Santo, renovado e feito uma nova criatura, ou uma nova criação, né? As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então Deus muda cada cristão nas profundezas do seu ser. Não é uma mudança cosmética ou externa, não é? É uma mudança do mais profundo do coração para fora. Como aquela árvore que eu disse que morta, ela não podia expulsar as folhas, mas todas as árvores vivas estavam sem nenhuma folha velha, sem nenhuma folha morta, porque a vida interna estava expulsando. Então ele coloca e enraiza em suas almas novas aptidões. Deus faz isso, né, em cada homem regenerado, novas percepções, novos desejos, novas alegrias, novas tristezas, novas preocupações. Deus faz com que toda a orientação da vida dessa pessoa seja radical e irreversivelmente mudada, transformada. E é por isso que esses filipenses são santos. Em segundo lugar, né, porque em um determinado momento o poder do Altíssimo os cobriu e eles nunca mais seriam as mesmas pessoas que eles tinham sido até isso ter acontecido. Então, tudo neles foi feito novo.
A graça de Deus os tocou em todos os níveis possíveis, em todos os níveis de suas vidas, em todas as funções, poderes de suas almas, e a graça os tornou pessoas totalmente diferentes. Nem educação, nem cultura, nem estrutura molecular de DNA, nem a própria disciplina, não é, fez isso. Por isso essas coisas não podem impedir. Não é? Mas isso veio como resultado do poder invencível do Deus Criador. Não é? E cada um dos santos em Filipos foi mudado dessa forma. Então essa experiência extraordinária que só pode ser explicada em termos de um novo nascimento do alto, né? Não havia termo que pudesse explicar a não ser esse. Os renovou de dentro para fora. Qualquer mudança de fora para dentro, não é? Mesmo que obedecendo o que a Bíblia diz, não passa de legalismo, não é? E do fundo do coração até suas mentes e todo o seu modo de vida é atingido, não é? Então a experiência deles foi uma metamorfose total. Você sabe que a metamorfose é uma transformação total, como uma lagarta que se transforma em borboleta, mas é a natureza interna dela que faz essa mudança. Não é uma mudança externa. Então não é que eles se tornaram respeitáveis quando se tornaram santos. Não é? Muitos deles, alguns não, mas muitos já eram pessoas respeitáveis, morais. Não é? Lídia, por exemplo, era comerciante de púrpura, já era intensamente respeitável, uma cidadã respeitável, né? Lá antes de conhecer Paulo. O que aconteceu com ela foi não se tornar alguém respeitável, que não fazia mais isso, aquilo outro. O que aconteceu com ela foi algo totalmente revolucionário, né? Ela recebeu uma nova atitude completamente nova em relação a Jesus de Nazaré, que passou a ser o centro de todos os seus afetos, desejos, planos, sonhos. Ela o adorava e o amava, não é? Lídia podia dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo. E na conversão ela se tornou uma santa, né? Como todos aqueles que são regenerados. E pelo resto de sua vida ela estava trabalhando nas implicações dessa realidade. Ela se tornaria cada vez mais e mais santificada por já ser santa, crescendo cada vez mais em sua alegria, deleite, prazer em Cristo, em sua tristeza pelo pecado, em sua seriedade evangelística, em sua mortificação do pecado remanescente, em seu conhecimento das Escrituras, que ela ansiava cada vez mais conhecer e crescer nisso, e assim por diante. Então é claro que ela conseguiu isso pela graça soberana de Cristo atuando nela. E assim foi sendo transformada pela renovação da sua mente, como Paulo diz, não é? Então essa congregação era uma assembleia de santos, não é? Mas eram aos santos que estão em Filipos. Nós sabemos pelo livro de Atos como Paulo e esse grupo de homens chegaram a Filipos. E, por exemplo, nós temos acesso, né? Nós conhecemos os 3 primeiros convertidos dessa cidade, dessa comunidade. Isso foi registrado para nos mostrar que essa congregação era um povo real, cujos rostos, formas e nomes eram todos muito diferentes. Eles não eram pessoas iguais, vindo de um passado igual. Essa coisa de que o nosso passado, os nossos traumas são impedimentos, isso é tudo porque as pessoas estão falando só no nível natural, não é? Uma era uma escrava, imagina quantas coisas que hoje nós diríamos ser traumatizantes ela viveu. Outro era um carcereiro brutal, outra era uma pessoa respeitável como Lídia. Então em Filipos havia uma comunhão comum,
onde você e eu nos sentiríamos muito em casa, não é? Nós nos sentiríamos em casa com o carcereiro, nos sentiríamos em casa com a menina escrava, nos sentiríamos em casa com Lídia, embora eles fossem muito menos privilegiados do que nós somos, não é? E eles, lá naquela igreja, possuíssem muito menos do que nós, já que eles não tinham toda a escritura que nós temos, não é? Todo o Novo Testamento. Na verdade, provavelmente não tinham nenhum único evangelho. Então essa carta aos Filipenses, com alguns dos mais profundos ensinamentos do Novo Testamento, chegou lá para eles e foi lida para homens e mulheres comuns que tinham menos conhecimento até do que nós temos, não é? Do próprio Evangelho, não é? Porque ainda estavam no seu início. E a grande mensagem no segundo capítulo, por exemplo, de Filipenses, sobre Cristo ser, existir, subsistir eternamente na própria natureza de Deus e não considerar a igualdade com Deus algo que ele devia se apegar, não é? Mas antes ele se humilhou, se esvaziou e se tornou servo, escravo, não é? Isso, imagine, por exemplo, quando isso foi lido pela primeira vez aos ouvidos daquela menina que tinha sido escrava, que havia sido possuída por um espírito e um carcereiro e sua família. Imagine essas pessoas sentadas numa sala ouvindo pela primeira vez que os ouvidos humanos ouviram essas linhas do apóstolo Paulo. Algumas dessas pessoas tinham uma formação espiritual totalmente desvantajosa, né? Eram pessoas que haviam sido salvas das ruas de Filipos e a graça de Deus os fez santos. Eram pagãos numa sociedade totalmente depravada, sem nenhum conhecimento, não é? Quando foram chamados sequer do Velho Testamento, mas eram santos em Filipos em si agora. Em outras palavras, quando eles se tornaram cristãos, Paulo não insistiu para que todos entrassem em um barco e partissem para viver em uma ilha grega. Eles eram santos em Filipos. Eles não estavam vivendo suas vidas servindo a Deus em algum tipo de desfiliação dos seus lares, passando o dia inteiro juntos. E não, eles estavam vivendo a vida como cidadãos de Filipos. Eles não fizeram, por exemplo, as malas e se mudaram para uma fortaleza, uma caverna nas montanhas, não é? Ou alguma comunidade remota que ficasse o tempo todo junta, né? Não, eles viveram para a glória de Deus na cidade de Filipos, aos santos que estão em Filipos. Havia um lugar nesse planeta, no distrito da Macedônia, não é? Onde eles tinham que permanecer e viver como santos, imaculados, não é? No meio de uma geração perversa. A Grécia, a cultura greco-romana, era uma civilização depravada e altamente sensual, mas eles, em tal ambiente, tinham que ser santos. Eles tiveram que viver como membros de sua família, que nem todos se converteram, por exemplo, como acontece hoje, que pensaram que eles tinham se tornado malucos, né? Se tornaram fanáticos numa religião nova e excêntrica. Então havia o quê? Havia preconceitos e mal-entendidos a serem superados ou que nunca seriam superados. Lídia teve que continuar comprando e vendendo tecidos corantes para sustentar a si e a sua família, não é? Lá havia em Filipos agricultura, indústria, comércio, educação, não é? E eles faziam parte de tudo isso. Eles
assumiam suas responsabilidades e exerciam suas funções naquela sociedade que conheciam tão bem, mas agora viam aquela sociedade com uma nova mente, eles viam com uma mente cristã. Então eles eram santos em Filipos. Em Filipos eles foram chamados para serem santos, chamados por Deus e para viverem à luz daquela comunidade, serem luz no meio daquela comunidade tão depravada e distante do evangelho que não os compreenderiam, não é? E muitas vezes os tratariam mal. Se eles estivessem vivendo em uma ilha ao largo, como eles poderiam iluminar Filipos? Filipos era horrível, não é? Como sociedade depravada, uma pagã, mas, como eu já disse, nós não devemos reclamar que Deus nos colocou num lugar escuro se nós somos luz, não é? A luz deve ir para lugares escuros para iluminar. Porque a luz ia desejar um lugar claro, não é? Ela não tem nenhum problema com lugar escuro se ela é a luz. Então, se todos eles estivessem em um vale da montanha distante, na comunhão dos irmãos, no sentido de estarem sempre juntos, separados, não haveria luz para a cidade de Filipos. Eles foram chamados para serem o sal de Filipos. E uma função do sal é preservar e resistir à putrefação, não é? E havia muita decadência em sua cidade. E Deus os fez como preservadores, sendo santos em Filipos. O sal, ele dá sabor à comida, tempera e supera e destaca, não é, o paladar dos pratos. E essa também era uma função deles em Filipos, em sua vida cheia de paz, de alegria, de um gozo, de uma esperança que as outras pessoas não conheciam, não é? Certa vez, em um estudo, uma menina chinesa disse que o sal dá sede. E essa é uma palavra convincente, não é? Eles foram chamados como santos para tornar o povo de Filipos sedentos de Cristo, não pregando, e também como Pedro diz, quando perguntarem a razão da esperança, ou seja, as pessoas em Filipos iam ver o quê? A paz deles, a alegria, o deleite, não é? E eles sendo assim, provocariam sede. As pessoas querem saber, quando vem alguém em paz em meio às mesmas coisas que tiram a paz de todo mundo, o que é a fonte de paz dessas pessoas? Qual é a razão, não é, da esperança delas? Então eles tiveram que viver no meio deles. Eles eram santos em Filipos. É o que Deus quer. Então, no mundo, nós, santos, devemos ganhar nosso pão com o suor do nosso rosto. Somos, tocamos o mundo, mas, por sua vez, agimos sobre o mundo, envolvidos em seus relacionamentos, seus problemas e tristezas, e somos expostos às suas pressões e poluições. No entanto, esse é o único lugar onde nós podemos ser santos, é no mundo. Nós somos santos em Filipos, aos santos que estão em Filipos. Não é? Eu tenho certeza de que há momentos em que nós queremos optar por sair desse mundo, não é? E às vezes tem pessoas que querem sair até da sua própria igreja, não é? E quer viver uma vida simplesmente privada e desapegada, sem problemas, não é? Separados de tudo, desfiliados do mundo. Como eu disse, tem pessoas que não conseguem conviver nem com os irmãos em Cristo, né? Mas a retirada é uma traição ao mandamento de todos.
amar uns aos outros. Então nós podemos realmente dizer diante de Deus hoje que nossas falhas e inconsistências são devido ao nosso ambiente. Ou seja, alguém pode dizer assim, eu não estou vivendo o que eu devia viver por causa do Rio de Janeiro, ou por causa de São Paulo, ou por causa de Brasília, ou por causa de Nova York, ou por causa de Londres, ou por causa de Paris. É por isso que eu não consigo ser santo. É porque estamos em nossa própria Filipos que nós não somos santos. É porque estamos no Rio de Janeiro que não somos santos. Ou estamos diante dessa tremenda possibilidade de estarmos no Rio de Janeiro e nos envolvermos nessa cidade em vários níveis diferentes e sermos santos aqui. Porque nós devemos ser os santos no Rio de Janeiro ou na sua cidade, qualquer que seja ela. Esse é o nosso chamado. Então, na verdade, dizer que a cidade me impede de ser santo é um absurdo, né? Nós devemos ser santos na cidade. Então, se nós estamos fracassando, certamente não é por causa da cidade, nem da depravação da nossa cultura, nem de nada ao nosso redor. Esse é o chamado de Deus para que sigamos nossas vocações comuns, como todas as outras pessoas na nossa cidade, vocações como eletricistas, encanadores, motoristas de táxi, tradutores, palestrantes, marceneiros, engenheiros, bancários, médicos, donas de casa, e que, como estamos envolvidos em nossa sociedade, há essa tremenda possibilidade de sermos santos, não no século XVIII, não voltando como algumas pessoas parecem querer voltar para o século XVI, porque elas são puritanas. Não faziam sentido, né? Os puritanos só existiram durante um século e um pouquinho. Não no século XVI, não ser santo no século XVIII, mas sermos santos no século XXI. Não vivendo com os costumes dos puritanos, vivendo a verdade de Deus, mas como pessoas do século XXI, santos do século XXI. Não em uma vila rural, mas em uma grande cidade como Rio de Janeiro, ou numa pequena cidade que você possa morar, ou em grandes cidades que você esteja morando, ou numa cidade universitária, racionalista. Não sermos santos em uma escola bíblica, mas em uma universidade, não em um mosteiro, mas na nossa rua, não é? No nosso bairro. O crente deve ser um santo às 9h30 da manhã de segunda-feira, no que ele estiver fazendo, no local designado. Né? Paulo disse que era um embaixador em cadeias. Ele não se via na cadeia como estando no lugar que ele não devia estar. Não é? Então nós, na manhã de segunda-feira, vamos estar em todos os lugares do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Nova York, de Londres, de qualquer cidade do mundo. Esse é o nosso local designado. Não é? Nós nunca devemos usar o nosso envolvimento e o fato de estarmos envolvidos no meio de Filipos, do Rio de Janeiro, como pretexto para a nossa falta de santidade. Não é? Nós nunca devemos ceder à tentação de pensar que se pudéssemos viver em outro lugar ou em uma outra situação, então nós seríamos santos e viveríamos uma vida mais espiritual. Não. Essa não pode ser uma desculpa. Não para nós. Não é? Ou acharmos que se eu, por exemplo, não morasse no Rio de Janeiro, se não existisse internet, se não existisse aquilo e aquilo da nossa sociedade, se nossa cultura não fosse tão depravada, então seria mais fácil ser santo. É a vontade de Deus que em nosso dia a dia, em Filipos, nós vivamos como santos, ou no Rio de Janeiro. E então, a cada dia do Senhor, nós saímos de Filipos, que nós passamos toda a semana e nos separamos e fechamos a porta e nos encontramos com outros que estão espalhados
da mesma forma, diariamente nós estamos em Filipos e em Cristo, no Rio de Janeiro e em Cristo. Por isso, estar no Rio de Janeiro não pode ser nenhuma desculpa para a falta de uma vida que honre a Deus. Para a Lídia, não é? Por exemplo, a história dela começa com um grupo de mulheres em um lugar de oração à beira de um rio. E nós temos no nosso dia a dia, nosso lugar tranquilo como esse, não é? E temos uma vez na semana um dia para estarmos juntos com todos os outros santos em Filipos, não é? Ou todos os santos no Rio de Janeiro, né? E nos reunimos juntos, né? E voltamos aos nossos juntos ao trono da graça e crescemos no conhecimento e somos equipados para o ministério em Filipos, no meio da cidade, não é? E não estamos juntos a maior parte do tempo e nem éramos para estar, não é? E nós vivemos no meio da incredulidade, no meio da blasfêmia. Nós somos santos em Filipos, no meio onde acontecem os assassinatos, onde estão os homens bomba, e nesse mundo escuro nós somos chamados para ser santos. E ali nós brilhamos como luz, e ali atuamos como sal e proclamamos a palavra da vida. Nos relacionamentos com as pessoas, como os seres humanos, não é? Na universidade, no trabalho, nós não temos vergonha da nossa posição cristã. Nós não vivemos nossas vidas em compartimentos separados. Metade na igreja ou em nossas casas, nós somos homens de fé, e no trabalho somos outra pessoa. Ou não. A ideia é de que um cristão, há pessoas que dizem, olha, como cristão, eu penso assim, mas como cidadão, isso não existe para um cristão. Ele só pensa como um cristão. Ele não tem compartimentos. Ele é um santo, ele é um santo em Filipos, é um santo na universidade, ele é um santo no trabalho, ele é um santo no meio da cidade. Ele não tem o evangelho não é uma fé particular, não é? Privada, é algo público, não é? Nós vivemos para Deus aqui, não é? Todo o tempo. Estamos num dia da semana reunidos e nos relacionamos juntos ali então com a Bíblia, cantamos hinos, somos edificados, oramos juntos para que não sejamos santos aos domingos, não é? Porque se não somos santos em todo lugar, então não somos santos nunca, né? Então quando nós saímos do nosso ajuntamento semanal e vamos para nossas famílias e locais de trabalho e educação pelo resto da semana, lá nós somos santos também, vivendo a mesma paixão por Deus, a mesma obediência, o mesmo amor, não é? Então, os mesmos santos no local de culto, não é? Para juntos se encontrarem e adorar a Deus, são santos em todo lugar, né? No meio da criação de Deus, por mais caídas e em trevas que a nossa sociedade esteja. Nós somos santos em Filipos, somos santos no Rio de Janeiro, somos santos cada um de nós em sua cidade, em todos os lugares onde nós estamos, na universidade, no nosso trabalho. É aí que Deus quer que a gente esteja, não tudo simplesmente vivendo, achando que o ideal seria estarmos todos juntos o tempo todo, e quando na verdade Deus quer que a gente seja como Paulo, era um embaixador em cadeias, a gente seja os seus embaixadores espalhados em todos os lugares da nossa cultura. Então, eles eram santos em Filipos e santos em Cristo Jesus.
eles viviam nesses dois lugares. Eles viviam em Filipos, mas ao mesmo tempo viviam em Cristo. E aqui a gente vê alguma polaridade, né? Uma certa tensão. Que paradoxo para esses santos, não é? Viver em Filipos e em Cristo Jesus. Eles não podem escolher um ou outro. Ou seja, eu não posso escolher ser santo em Cristo e não no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não em Cristo. Não há uma escolha a ser feita. Quando Deus nos chamou para sermos seus filhos, por sua graça, né, nós fomos chamados numa determinada localização geográfica. Não é? Eu, por exemplo, estou aqui no Rio de Janeiro, vocês estão em todos os lugares espalhados no Brasil, fora do Brasil, não é? Mas nós temos, apesar de não termos a mesma localização geográfica, todos nós, não é? Estamos em lugares diferentes, cidades diferentes, países diferentes, nós temos a mesma localização espiritual. E isso nos coloca mais próximos do que todas as pessoas que estão simplesmente numa localização geográfica conosco, né? Todos os santos estão nessa posição pela graça soberana, que é uma graça capacitadora de Deus para nós. Essa é a única explicação da sua santidade. Por isso, são diferentes, como Lídia era diferente da menina escrava, do carcereiro, e podem funcionar bem na igreja, em Filipos, mas podem funcionar bem em todos os lugares que eles estão separados na cidade de Filipos, porque todos eles estão unidos ao Senhor Jesus Cristo. Eles estão em Filipos e em Cristo Jesus. Então, algumas pessoas, todos os verdadeiros cristãos são santos, não é? Algumas pessoas, por exemplo, são visitantes no Rio de Janeiro, já que é uma cidade turística. Eles não são do Rio de Janeiro, estão no Rio. Então, alguns são do Rio de Janeiro, mas não são santos, não é? Então, alguns podem não ser do Rio e estarem aqui, não é? Não serem daqui e serem santos. Alguns estão aqui, moram aqui e não são santos. No entanto, nós, se somos o povo de Deus, somos santos nas duas localizações, na localização geográfica e espiritual. E é essa localização espiritual que nos capacita a sermos santos em qualquer localização geográfica. E também nos dá uma unidade, mesmo estando em localizações geográficas diferentes, não é? Nós somos santos em Cristo Jesus. Eu, no caso, no Rio de Janeiro. Você em Cristo Jesus e na cidade onde você está. Então, nós podíamos perguntar: como posso me unir a Jesus Cristo? Não é? Alguém pode perguntar. Nós devemos sair do nosso pecado e entrar em Cristo. Nós estávamos no pecado, não é? E agora nós estamos em Cristo. Havia um homem, né, um pastor conhecido, que certa vez pegou em flagrante, não é, um membro, não é, num negócio obscuro. E aquele homem, pego assim meio de surpresa, em legítima defesa, como o homem normalmente faz, né? Ele disse: pastor, o senhor sabe que eu sou um homem de bom coração. E o pastor disse: não, Ana, é exatamente aí que você não é bom, no coração. Porque se você fosse bom lá, você seria bom em todos os lugares. Se fosse bom no coração, se fosse santo no coração, se amasse a Cristo no coração, então você seria bom em todos os lugares, não é? Então, isso é verdade para todos nós. O pecado está em seu coração e seu coração está no pecado. E você precisa sair do pecado e ser colocado em Cristo.
Isso é conhecido quando o chamado eficaz chega e você vai realmente a Cristo. Tá? Você confia aquele velho coração pecaminoso totalmente a Cristo. E aquele coração que só tinha afeições pelo pecado, agora tem suas afeições redirecionadas, né? E, na verdade, ele substitui por um novo coração. Claro que você faz isso pela graça de Deus, mas você deve fazê-lo. Isso é operar o milagre. Né? Deus é que faz o milagre da regeneração, mas nós cremos, não é? Porque Deus não crê por nós. Nós amamos a Deus. Ele derrama o seu espírito no nosso coração. E o amor de Deus é derramado em nosso coração. E nós amamos. Isso é o agir o milagre, né? Quando é algo totalmente impossível para nós, mas Deus é que opera, mas nós fazemos. Quando Deus curava um cego, Deus fez o milagre. Mas quem enxerga? O cego. Deus já não precisava ser curado de nenhuma cegueira, não é? Quando Jesus curava um paralítico, quem curava é Jesus, o milagre Jesus fazia. Mas quem andava? O paralítico. Quando é feito o milagre da regeneração em nossos corações, nós cremos, nós desejamos, nós ansiamos, nós nos deleitamos. Então pense em algo de grande valor, né, como, sei lá, algumas ações extremamente valiosas, documentos importantes, joias caras. E o que muitas pessoas fazem? Entregam esse documento a um advogado para mantê-lo seguro, joias e, enfim, documentos importantes, botam num banco, em um cofre à prova de fogo. Agora, o que permite que as pessoas entreguem itens de tal valor dessa maneira? Como eles ousam fazer isso? Eles fazem isso porque eles têm motivos para confiar naqueles a quem eles entregam esses objetos. Ou quando você tem que fazer uma viagem e você vai deixar seu filho com alguém, ou quando seu filho vai para um outro país estudar e você vai deixar ele na casa de alguém. Então você tem que confiar para entregar o objeto ou uma pessoa. Então, que razões eles podem ter para tal confiança? Seu conhecimento e experiência dessas instituições ou pessoas, eles sabem que são confiáveis. Sem confiança e razões para confiar, você não tem como entregar algo valioso, não é? E se você não tivesse nada, nem ninguém, nem nenhuma instituição em que você pudesse confiar, a vida humana seria aterrorizante, né? Confiança é algo que você tem ou não tem. Quando nós acordamos nas primeiras horas do dia e olhamos para o relógio na nossa cabeceira, você sabe como ele é preciso, você confia nele. Então, se lá está dizendo 6h30 da manhã, então é 6h30 da manhã. Confiança, outro dia alguém me disse, você não confia em mim e tal. Confiança não se exige, não é? Confiança se ganha. Você olha para o relógio marcando 6h30 e confia porque aquele relógio se provou confiável durante muito tempo. Então, o seu conhecimento desse relógio permite que você confie nele. Então, nós somos levados a ter um coração, em primeiro lugar, que confia totalmente em Cristo para a satisfação de tudo aquilo que minha alma anseia. Então, você lê cada vez mais o Novo Testamento, o Velho, né, e o Novo mais claramente, e lá está a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito te dá uma nova mente para isso, um novo coração. E à medida que você aprende mais e mais, além de você ter confiado inicialmente, isso vai crescendo cada vez mais, né, em tudo que ele diz, em tudo que ele é. E à medida que seus amigos falam dele e seus
pregadores pregam sobre ele, você aprende cada vez mais sobre ele e essa confiança cresce cada vez mais, porque cada dia você descobre mais profundamente que ele é um Salvador totalmente confiável. Você não pode confiar em muitas instituições e indivíduos. Como eu disse outro dia, alguém estava cobrando confiança e eu disse, confiança não se cobra, né? Mas Jesus, quando diz, vem a mim, então você sabe que pode confiar. Ele vai dar descanso, como ele falou. Quando ele diz, minha paz vos dou, ele realmente dá. A vinda é um movimento do seu coração e alma habilitado soberanamente pelo Espírito Santo de Deus, inicialmente e continuamente é ele que faz isso. Então você realmente coloca sua alma, sua própria vida, tudo no Senhor Jesus Cristo, não é? Você não guarda nada para você ou para alguém. Você entrega a ele o seu cérebro, por exemplo, sua mente, e você diz, informa-me sobre o que eu devo viver. Eu não sou um livre pensador, não é? A minha mente é tua, minhas afeições são tuas, minha vida é tua, meu tempo é teu, meu dinheiro. Diga-me o que é a boa vida e mostre-me tudo que Deus é e tudo que está além do túmulo. E à medida que ele te responde, você confia nele cada vez mais e você se confia a ele como uma joia ao cofre, seguro, não é? Então não há medos e ansiedades apavorantes. Essa é a evidência de que você se uniu a Jesus Cristo, ou seja, que você está em Cristo Jesus. Santos em Filipos e em Cristo. Os que estão em Cristo Jesus confiam nele. Não é? Os que estão em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz, são novas criaturas, as coisas velhas passaram. Você pode pensar nisso de três maneiras. Você estava em Cristo Jesus, por exemplo, no Gólgota, plantado junto com ele, enquanto aquela cruz sacudia em seu encaixe, e ele sofria todas as dores e, mais do que isso, a ira infinita de Deus. Você estava com ele na semelhança da sua morte. Você se uniu ao Cordeiro de Deus quando ele estava tirando o seu pecado, não é? Quando ele estava propiciando o seu pecado. E você permaneceu em toda a justiça e poder reconciliador da morte de Cristo. E nada pode te separar disso. Você está hoje em todo o mérito que ele tem e em tudo que ele merece. Não é? Seu pecado foi completamente tratado no sacrifício do Filho de Deus e você está na estima do coração de Deus em Cristo para sempre. Então você estava naquela morte de Cristo e em sua morte você está para sempre, estando com ele também na sua ressurreição. Então o homem incrédulo e sem amor que você costumava ser, não existe mais. O homem escravo de várias coisas não existe mais. Você é escravo de Cristo. Não é? O homem que você costumava ser está morto. Ele foi para a cruz com Cristo. Ele não pode ser encontrado. Não é? Ele não está preso em algum lugar, pronto para fugir daqui a pouco. Ele morreu. E onde e quando ele foi morto? No Gólgota. A sentença de morte foi pronunciada e efetuada sobre ele. A cruz de Cristo o destruiu tanto que ele deixou de existir, não é? Quem você era. O não discípulo está morto e enterrado. Ele não pode ser mais encontrado. Não importa onde o procurem. Não é? Então considerem a história da antiga amante de Agostinho, que encontrou Agostinho e chamou Agostinho, Agostinho, enquanto ele descia a rua. E ela não sabia que ele havia convertido. Ela era amante dele há algum tempo. Né? E em sua exasperação, ela gritou, Agostinho, sou eu, sou eu.
E Agostinho disse: eu sei, mas eu não sou mais quem eu era. Não é? E o velho Agostinho havia morrido em Cristo no Calvário. Ele não tinha, ele não era aquela pessoa que tinha sido amante daquela mulher. Então, você estava em Cristo quando ele ressuscitou dos mortos também. E essa poderosa ressurreição, esse poder da nova vida está em você, não é? Em Cristo. Então, de sua morte espiritual, você ressuscitou uma nova criatura, amando e servindo a Deus e tendo o poder capacitador para isso. Em Cristo Jesus você foi levantado, ressuscitado e exaltado como aquele a quem o Pai confere todas as bênçãos espirituais, que agora são suas. Então você, como cada cristão, se confiou a este Cristo exaltado, não é? O Jesus que foi moribundo e morto, onde você morreu, mas que ressuscitou, e agora você ressuscitou para uma nova vida, com poder suficiente para ser um santo em Filipos, não é? E em Cristo. Significa que você está na justiça de Cristo, que não há condenação, não há mais do que nenhuma possibilidade da condenação voltar a cair sobre você, não é? Como não há como nenhuma maldição cair sobre Cristo assentado à destra de Deus, porque é lá que você está, em Cristo. Isso significa que você está em novidade de vida de Cristo, na novidade desse poder infinito que derrotou a morte e lhe deu vida e agora opera em você. O Evangelho é o poder de Deus. Significa que você está na grande variedade impressionante de privilégios que são de Cristo, porque Deus veio para abençoá-lo, como ele colocou todas as bênçãos e afetos em seu Filho. Então assim estamos em sua justiça, mas também estamos em sua novidade de vida e poder dessa nova vida e bem-aventurança. Estamos em Filipos, ou no meu caso no Rio de Janeiro, não é? Você aí na sua cidade, mas também estamos em Cristo Jesus. Somos santos em Cristo Jesus e também estamos nesse mundo caído. Somos santos em Filipos e em Cristo Jesus. Não é? E a gente não deve encerrar aqui antes de olhar essa pequena frase final de Paulo. Ele fala com os pastores e diáconos, não é? Ele está dizendo algo importante sobre essas pessoas. Esses santos não eram um bando de desocupados. Deus os colocou na igreja do Novo Testamento, ao mesmo tempo que os colocou em Cristo Jesus e naquela cidade onde eles estavam. Todos eles foram batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. Então, cada congregação da verdadeira Igreja de Cristo é uma manifestação desse corpo. Como já foi dito, cada igreja particular é uma igreja completa. Não é? Então, aqueles 3.000 de todas as nações que se converteram no dia de Pentecostes foram unidos a um corpo, sendo batizados por líderes reconhecidos. E a partir de então, sob a liderança desses homens, continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, não é? Crescendo na verdade, adorando juntos, participando do partir do pão, da Santa Ceia, da oração. Eles não eram pedras soltas, isoladas, né? Eles faziam parte da igreja de Cristo. Então Lídia e sua família, a escrava, o carcereiro e sua família estavam todos nessa nova, amorosa, santa estrutura, estruturada relação de membros plenos da igreja de Cristo, fossem eles livres ou escravos, homens ou mulheres, gentios ou judeus, ricos ou pobres. Então,
é, há um verso que diz que há um lugar sobre o solo, né, sob o solo, é, sob o gramado do aterro, o verso diz, onde toda a humanidade é igualada pela morte. E nós podemos então dizer que há outro lugar, a Igreja de Deus, né, onde todos são iguais por receberem o sopro de vida. Cristo, a própria vida tornou-se o centro de suas vidas e eles eram os raios que fluíam desse grande sol, né? E quanto mais eles se aproximavam do Senhor, mais se aproximavam um do outro, não é? Ou seja, se nós amamos Cristo, nós amamos aqueles por quem Cristo morreu e temos essa comunhão única, particular e eterna. Eles precisavam uns dos outros para encorajamento e fortalecimento. Os santos de Filipos estavam todos em uma igreja, precisavam de seus líderes e os amavam e trabalhavam com eles. Paulo, obviamente, os respeita, por exemplo, sinalizando-os em sua saudação, e todos os bispos, os pastores e os diáconos, né, santos em Filipos, em Cristo, junto com todos os pastores e diáconos. Ele exorta outros em outros lugares a respeitá-los. Ele diz assim: aos pastores que dirigem os negócios da igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é pregar e ensinar. 1 Timóteo 5,17. Né? Quando eles... eu estava outro dia lendo, quando um grupo de pessoas estava enterrando o corpo de um puritano conhecido, né, alguns séculos atrás, e então aquela vasta congregação se afastou do túmulo e uma pessoa ficou em pé lá, sozinha, por um tempo, e um homem curioso veio andando pelo cemitério e viu o homem e aquela montanha de flores, não é? E ele perguntou àquele homem que ficou ali sozinho, dizendo: por que essa comoção? Ele era algum bispo? E aquele homem respondeu: não, não. Ele era apenas um homem que me falou sobre Jesus Cristo e o que o Salvador poderia fazer por mim, e durante anos me fez ver Cristo cada vez maior. Então essa é a tarefa daqueles cujo trabalho é pregar e ensinar. Não é? Ao honrar eles aqui nessa abertura, Paulo honra seu Salvador que os presenteou e os nomeou presbíteros e diáconos. Eles representam este Cristo e respondem a Cristo. E sua responsabilidade final é para com Cristo. E já encerrando, Paulo diz: e a graça e a paz divina chegaram àquela comunhão dos santos e ficou lá. A graça e a paz. Como eles poderiam viver como servos de Jesus Cristo e santos em Filipos e dentro de uma congregação? Não por sua inteligência, certamente, e nem por nenhum dote espiritual, natural, não é? Mas tão somente por aquela graça e paz que nunca deixa de vir a eles da parte do Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, que vai estar no verso 2. Essa paz e essa graça estão operando neles tanto querer quanto realizar segundo sua boa vontade, né? Segundo a boa vontade de Deus. Então, nós devemos sempre nos perguntar se nossa congregação é um reflexo dessa graça. Se nós, no meio da igreja, somos um reflexo dessa graça, dessa paz que está abençoando, em vez de estar fazendo exatamente o oposto do que a paz e a graça fazem, né? Nossa vida como igreja está de acordo com a glória de sermos pessoas cheias da paz e da graça de Cristo. Existe em nossa vida como igreja coisas que devem ser esperadas
daqueles que estão bebendo das águas da graça e das águas da paz, que fluem todos os dias para nós do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Há evidência disso em nós, no meio da igreja. Nós somos frutíferos. Existe algo celestial sobre nós. Há majestade, pureza e nobreza que estejam em congruência com nossa condição de santos em Filipos e em Cristo, não é? E nossos privilégios que recebemos, que é a graça e a paz. Nossa convivência estão mostrando graça e paz. Muitos falam que querem isso, mas falam sobre comunhão, mas promove exatamente o oposto, né? Porque promove o oposto da paz, o oposto do que a graça faz, né? Não são graciosos. Então você vê a glória disso. Todo crente na comunhão como um humilde filho de Deus, unido a um Salvador ressurreto, fortalecido pela a poderosa teologia paulina, é um santo em Cristo Jesus e era um cidadão em Filipos, não é? Os cidadãos de Filipos não podiam vê-los dessa forma. Por exemplo, eles quase mataram Paulo e Silas, né, os cidadãos de Filipos. Eles os contavam como a escória de todas as coisas, o lixo do mundo. Eles tentaram explicar as coisas sobre aquela nova religião que tinha chegado à cidade em termos de lavagem cerebral, fanatismo e fraqueza de personalidade. Mas aqui estavam homens e mulheres em Filipos que também estavam em Cristo. Essas pessoas, Lídia, o carcereiro, a menina escrava, eles estavam vivendo vidas extraordinárias, como a Grécia nunca tinha visto antes. Platão não poderia fazer as pessoas viverem assim. Pitágoras falhou totalmente, assim como Demóstenes e todos os outros filósofos e grandes escritores clássicos. Mas Jesus enviou seus servos, Paulo e Silas, para ajudar o povo da Grécia, da Macedônia. Na visão, Paulo viu ele dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Não há nenhuma ajuda que possa vir, mesmo de mentes brilhantes como dos filósofos gregos, dos escritores gregos. Não há ajuda para o homem no humanismo secular, não é? Mas Deus enviou seus servos para ajudar o povo da Grécia e suas vidas foram imediatamente transformadas. Lídia, o carcereiro, e as vidas europeias não pararam de mudar, não é? Até que um dia a Europa veio para a América e nós fomos alcançados também. Então, a única explicação é a graça e a paz de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus é esta, o poder redentor de Deus nos libertando, né, do pecado, não apenas mostrando os homens o caminho, ou suplicando a eles que sejam pessoas retas, não. A graça é o poder que transforma, opera o querer e o efetuar. É o próprio Deus chegando àquela cidade de Filipos e tornando absolutamente certo que uma mulher de negócios e sua família, e uma escrava e um carcereiro e sua família nunca mais sejam as mesmas pessoas que eram antes. Eles serão santos. Deus determinou. Santos em Cristo e santos em Filipos. Assim, a incredulidade pecaminosa não domina mais a vida dessas pessoas. E a santidade divina avança constantemente, crescendo, moldando. Eles têm a graça operando e paz. E nós devemos nos perguntar se nossas vidas são diferentes das do mundo, não é? Como poderiam não ser diferentes? Existe algo em você que só pode ser explicado pelo fato de que você vive no Rio de Janeiro, mas vive em Cristo.
Existem coisas na sua vida que só podem ser explicadas aí na cidade que você vive, porque você vive nessa cidade e em Cristo. Então eu não estou falando de sentimentos simplesmente ou experiências místicas que você experimenta ou não, por mais satisfatórias que algumas pessoas possam dizer que sejam. Eu estou falando disso, que homens e mulheres comuns foram transformados pela graça soberana de Deus, estão cheios da paz do Senhor Jesus Cristo e estão vivendo vidas, apesar de serem pessoas comuns, extraordinárias, que nada do humanismo secular poderia produzir. A questão é, você está numerado entre essas pessoas. Então, como um rio glorioso, a graça de Deus, o poder da graça e a paz flui para homens e mulheres favorecidos dia a dia, e suas vidas não são o que eram antes, não é? Eles realmente foram levados a Cristo, encontraram descanso para suas almas e estão aprendendo de Cristo. Nós podemos dizer que estamos em Cristo Jesus, somos santos no Rio de Janeiro e em Cristo. Parece bastante risível, não é? Para o mundo, mas a graça irresistível e a paz do Pai e do Filho operaram isso em nós, não é? Soberanamente, mas eficazmente. Então esses dois versos iniciais de Filipenses são tremendamente poderosos, não é? E dão uma anatomia do que nós somos agora em Cristo. Que nós possamos meditar mais profundamente e nós vamos ver que esses dois versos apenas, como ontem, nós olhamos apenas para o verso 1 de Hebreus, como eles descrevem poderosamente a beleza infinita de Deus em seu Filho, o que Ele faz, não é? Como molda as nossas vidas, encanta nossos corações, enche nossas mentes e fazem nós realmente experimentarmos essa realidade de sermos santos em Cristo e em Filipos, em Cristo e no Rio de Janeiro, em Cristo e onde você está. E nunca nós vamos usar a cidade em que vivemos, a cultura em que vivemos, como desculpa para não vivermos para a glória de Deus e vivermos em santidade, porque nós somos santos exatamente em Cristo e em Filipos, em Cristo e no Rio de Janeiro. E quem faz isso é a graça de Deus, não é? A graça e a paz que reina em nosso coração e opera o querer e o efetuar. E é o que Deus continuará fazendo até que Ele chame o último dos seus filhos e essa parte da história termine. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor. A gente se encontra em breve de novo, olhando para a palavra de Deus. A paz, queridos. A paz.